chegou a Quaresma, primeira sexta-feira da Quaresma. Você já fez o seu propósito nesse período? Porque chega a Quaresma, fica aquela história, né? Vou parar de comer chocolate. Só que quando acaba a Quaresma, no domingo de Páscoa, a gente vai e come todos os ovos de Páscoa que encontra pela frente. Gente, o propósito da Quaresma não é assim fazer dieta. Muita gente se aproveita nesse período com esse propósito, mas na verdade o que nós precisamos é ter atitudes que façam alguma modificação no nosso, não só corpo, mas principalmente no nosso espírito, na nossa alma. Então, hoje o programa tem uma proposta bem interessante para você. Vocês sabem que o Padre Paulo Ricardo é um grande incentivador da reeducação alimentar, como ele mesmo chama, né? Através da nutrição funcional. E eu sei que o Padre Paulo Ricardo, para os seus filhos espirituais, ele passa, não vou dizer que como penitência, né? Mas ele passa como propósito a reeducação nesse período. E é essa a proposta que eu venho fazer para você. Na verdade, eu sei que para algumas pessoas deixar de comer aquele pãozinho crocante, quentinho de manhã é realmente uma penitência. Mas vamos aproveitar esse período e vamos fazer uma ascese espiritual através da alimentação? Para isso, eu justamente pedi que o Padre Paulo Ricardo desse o testemunho dele para contar os benefícios que a nutrição funcional fez não só na sua saúde física, como psíquica e espiritual. Então, nós vamos dividir em dois momentos esse testemunho. Nesse primeiro momento, você vai ouvi-lo falar justamente da realidade da saúde física, para depois nós passarmos no segundo momento para a realidade da saúde espiritual. Mas vamos conversar um pouquinho sobre como é que a nutrição pode, enfim, tá fazendo essa diferença, mas o que eu como interfere no que eu penso? Sim. Existem alimentos, principalmente aquilo que eu digo, vamos voltar a nos alimentar com alimentos mais próximos da natureza, como Deus colocou para a gente. Muito simples, vai lá no Gênesis e em seguida você vai ler que no terceiro dia o Senhor fez o quê? Todos os legumes, as verduras e as frutas. Aí no quinto dia ele começa fazendo o quê? Povoando os oceanos de peixes. Então, o primeiro tipo de proteína que o Gênesis nos coloca, que deveria ser a nossa proposta para uma maior alimentação, inclusive eu lembro que num artigo da revista Canção Nova, se eu não me engano, de 2010, que você que é sócio, recebe a nossa revista, você pode estar dando uma olhada, eu justamente incentivo na Quaresma o consumo maior de peixe, com a certeza que depois que passasse a Quaresma, você iria realmente sentir a diferença se voltasse a se alimentar do modo antigo, que a Quaresma te propõe justamente a isso. Então, vai lá no Gênesis, primeiro os peixes, depois as aves. E nas aves nós podemos incluir os ovos. Aí só no dia seguinte é que os outros animais foram, enfim, feitos, né? Então, Deus fez dessa maneira a nossa alimentação. E eu vejo claramente aí como que nós devemos nos alimentar. Acontece que a maioria desses alimentos que são industrializados, eles para aumentar o tempo de prateleira, eles precisam de inúmeros aditivos alimentares, que são produtos químicos. Produtos químicos esses que quando entram no nosso organismo, são excitatórios cerebrais. Então, como é que a gente vai conseguir ficar concentrado no momento de adoração se a minha cabeça está a 1000 por hora? Então, nós temos assim que entender que uma alimentação mais próxima da natureza nos faz justamente estarmos mais conectados até com Deus. Mas agora nós vamos ouvir o Padre Paulo Ricardo falando justamente dessa realidade da saúde física, a experiência dele concreta e a proposta nossa para você de aproveitar esse tempo da Quaresma para fazer essa ascese através da alimentação. Vamos lá? Você vai ficar surpresa. Doutora Gisela Savioli pediu que eu desse o meu testemunho a respeito da reeducação alimentar. Bom, com muita alegria
eu vou fazê-lo e com muita gratidão. Porque eu devo dizer para vocês que a minha vida, o meu corpo, a minha saúde mudou muito depois que eu entrei na reeducação alimentar, mas não somente isso. O bem que eu notei na minha própria vida espiritual foi bastante grande. Então, gostaria de dividir esse breve testemunho em duas partes. A primeira coisa, a realidade do corpo. E, em segundo lugar, os benefícios espirituais que eu notei a partir da reeducação alimentar. Em primeiro lugar, as pessoas ouvem as palestras da doutora Gisela e dizem: é convincente, mas eu não sei, eu ainda tenho uma dúvida, eu não sei se eu vou abraçar a reeducação, não sei se vou, se não vou, porque eu li em revistas outras coisas, eu ouvi argumentos, nutricionistas não concordam e o pessoal cientificamente diz isso, diz aquilo. Veja, para mim a coisa é muito simples. Não se trata de um debate intelectual, se trata de uma experiência pessoal. Eu aceitei o desafio que a doutora Gisela me propôs de cortar o glúten e o leite. Então, a partir desse corte, eu pude ver no meu corpo a diferença. Então, gente, se vocês entrarem na experiência, a experiência irá convencer vocês. A experiência vai mostrar a vocês a diferença, o bem-estar que fisicamente você vai ter no seu dia a dia. O seu corpo vai estar melhor. Então, para mim, foi esse o grande argumento. Não foram teorias estratosféricas, explicações com nomes científicos, foi simplesmente uma coisa. Eu me livrei de tantas pequenas doenças que estavam atrapalhando o meu ministério sacerdotal. Por exemplo, as alergias. Eu sou uma pessoa extremamente alérgica. Então, isso estava atrapalhando o meu ministério, porque já estava afetando as minhas cordas vocais. Eu estava com dificuldade, não podia fazer uma viagem de avião que eu terminava sem voz. Pois bem, as cordas vocais são meu instrumento de trabalho. Eu não posso pôr isso em risco. Então, aqui é que eu vejo o grande benefício. Mas não somente isso, tantas outras coisas como disposição física, cansaço, mental inclusive, clareza de pensamentos. Também a questão de estar me locomovendo como se eu fosse um velho com dores nas articulações, isso e aquilo. Não. Agora eu vejo que eu estou muito melhor fisicamente. Algumas pessoas dizem: mas o senhor emagreceu muito. É verdade, mas não foi culpa da reeducação alimentar. Foi culpa da cruz e dos sofrimentos da vida. Porque estresse existe. A gente é provado no nosso dia a dia. E, claro, a reeducação alimentar, ela não é uma dieta. Isso a gente precisa pôr bem na cabeça. É uma nova forma de encarar a alimentação. Dieta é um negócio que você começa, faz um tempinho e depois você para. A reeducação é entrar numa nova cultura. É como se você viajasse para um país diferente, que se alimenta de uma forma diferente. Agora eu começo a me alimentar de uma forma diferente. Eu olho para as coisas que contêm leite e que contêm glúten. Hoje, para mim, é como se fossem não alimento. Não fazem mais parte do meu cardápio. É claro, a doutora Gisela vai explicar para vocês, e deve ter já explicado, que o glúten ele pode ser retomado, mas numa quantidade menor. A gente pode comer de vez em quando, mas precisa dar tempo para o organismo eliminar aquele lixozinho que ficou no nosso intestino. Bom, mas isso é a parte dela, não faz parte do meu testemunho que irei agora ensinar o Pai Nosso ao vigário. A coisa é a seguinte, fisicamente eu fiquei muito melhor. Mas a melhor parte, gente, e é isso que é uma coisa extraordinária, é a parte afetiva e espiritual. Por quê? A primeira coisa que eu notei imensamente, assim, dentro de mim, foi o fato de que a irritação que eu vivia constantemente sumiu. Era uma pessoa que me irritava muito facilmente. Acordava de mau humor. Se as pessoas me
encontravam num desses momentos de lua, né? Ai, coitadinhos. Com a reeducação alimentar, é claro, eu ainda sou capaz de me irritar, mas o humor, de uma forma geral, mudou bastante. Não somente isso. Eu noto uma maior capacidade de concentração na oração. E isso é algo que bate também com os Santos Padres, porque os Santos Padres, eles nos dizem que existe uma relação entre a distração na oração e a ira. É interessante, as pessoas que estão iradas são pessoas que se distraem muito no momento da oração. E, finalmente, a coisa da castidade. É interessante notar que a reeducação alimentar não tira a nossa capacidade de pecar, não é? Nós ainda somos seres humanos frágeis, mas como o corpo colabora. Interessantíssimo, não é? Você não esperava que a alimentação pudesse fazer tanta diferença na saúde de uma pessoa. Pois é, por isso que eu gosto muito desse testemunho do Padre Paulo e pedi para ele, então, fazer essa gentileza de compartilhar conosco. Lembrando que você pode estar justamente colaborando para que esse programa continue, não só esse, como vários aqui da comunidade Canção Nova, ajudando na nossa campanha do projeto Dai-me Almas. Você pode sempre estar colaborando através do boleto bancário, débito automático, ou então através da compra de produtos de evangelização do Departamento Davi. Tem palestras minhas, do Dr. Roque e tem os nossos livros. A sugestão, que tal para esse período justamente você ter um manual de instruções através do livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém. E você pode estar adquirindo aqui através do 0 Operadora 12 31 86 2600 e fazer a diferença na campanha. Bom, vamos para um pequeno intervalo e eu espero você daqui a pouquinho com o resto do testemunho do Padre Paulo, que está bárbaro.